Fala galera, esse anime aqui conta a história de um doceiro que foi de base quando seu próprio doce caiu em sua cabeça. Em seguida, ele foi reencarnado em outro mundo de fantasia e magia. E lá, ele vai fazer de tudo para realizar o seu sonho de criar a Terra dos Doces. E no episódio passado, vimos que uma grande guerra entre o sogro de Pastry e um rival dele iria começar. E hoje veremos o desenrolar dessa história. Sem mais delongas, bora pro recap. O pai de Pastry começa a explicar para o garoto que a guerra acabou de começar. E ela acontece entre as terras de Rubarek, o sogro dele, contra o feudo de Lotorud, um antigo inimigo deles. Após isso, vamos até o acampamento de Lotorud e notamos que o pilantra está tramando uma armadilha para Rubarek. Em dado momento, um dos soldados dele chega com a notícia que o neto do Duque de Cladesec está no marcado de Rubarek no momento. O que dá a Lotorud a entender que ele iria entrar no campo de batalha comandando um grupo de soldados, já que assim ele poderia adquirir experiência em campo de batalha. Sabendo disso, o pilantra dá uma risada maligna, dando a entender que está pensando em fazer algo para macetar o garoto. Em seguida, vamos até a cozinha de Pastry, e vemos que o garoto está um tanto quanto pensativo enquanto limpa o balcão. Nesse momento, Licorice chega e o chama. Ela pergunta a ele se algum problema está o incomodando, já que ele parece estar perdido em seus pensamentos. Pastry por sua vez disfarça e tenta fazer parecer que está tudo bem. Licorice pergunta se ele está pensando sobre a guerra. Ela diz que soube que a guerra entre sua casa e o reino vizinho está começando. A garota diz que provavelmente eles devem estar pensando na mesma coisa, e não vê sentido algum em brigar por uma banalidade dessas. Ela diz até que em vez de se envolverem em guerras e batalhas, eles poderiam estar fazendo doces deliciosos assim como Pastry. Diz também que se todos pudessem se descontrair como Pastry faz, nada disso estaria acontecendo, já que doces deliciosos sempre arrancam sorriso de quem os come. Pastry ao ouvir isso se sente orgulhoso e se dá conta que converteu a garota ao docismo. Ele vira para ela e diz que pensa exatamente da mesma forma. Diz que os doces realmente deixam qualquer um feliz, e se empolga dizendo que o caminho para a felicidade é criado com doces. Isso porque eu aposto que ele nunca comeu uma coxinha de frango com catupiry, mas beleza. Em seguida, Pastry muda de assunto e fala para sua noiva que as cabras que ele encomendou chegam hoje, e logo ele poderá fazer várias coisas deliciosas com o leite delas. Bom, é isso que ele pensava, né? Logo após isso, Pastry fica furioso enquanto falava com seu pai, já que soube que outro nobre atravessou sua negociação e acabou levando todas as cabras. O vendedor explica que outro nobre o ameaçou falando que se ele não as vendesse para ele, talvez algo de ruim poderia acontecer. E assim, ele acabou ficando sem alternativas a não ser vendê-las para ele. O pai de Pastry é bem mais compreensivo que o garoto, e agradece ao vendedor por vir pessoalmente explicar o que aconteceu. Já Pastry está totalmente revoltado, e pergunta quem foi o pilantra que roubou suas cabras. O vendedor informa que quem pegou as cabras foi o Barão Lonsvage, alguém famoso por implicar com as famílias nobres pequenas e mais novas. O pai de Pastry diz que como o noivado com a casa de Rubarek ainda não está formalizado, não é bom que ele arrume problemas por enquanto, e devem pensar em outra forma para dar o troco no barão. Pastry fica completamente possesso de raiva, e não aceita ter que ficar quieto enquanto o barão toma posse de todas suas cabras, e vai saindo dizendo que vai falar umas poucas e boas para ele. Nesse momento, o pai de Pastry grita com ele e manda ele ficar calmo. Diz que as terras estão em guerra, e todos os feudos precisarão de suprimentos, principalmente de comida. Fala também que o baronato de Lonsvage está bem mais próximo da linha de frente que o feudo deles, então é compreensível que ele tenha pego as cabras. E além disso, ele não as roubou, ele pagou o preço real por elas. O pai dele diz que entende a sua frustração, mas ele terá outra chance de negociá-las novamente quando o conflito estiver resolvido. Mano, o garoto está completamente maluco pelas cabras. Nunca vi ninguém tão doido para fazer doces. Nesse momento, Shitsu diz ter uma ideia, e com ela ele poderia pegar seus suprimentos mesmo durante a guerra. A ideia é que eles se juntem como reforços na guerra. Assim, o próprio Marquês poderia fornecer os suprimentos que Pastry deseja como forma de agradecimento pela ajuda. Pastry rapidamente se empolga com essa ideia, e o pai dele acaba aceitando também. Logo manda o barão se preparar, que logo ele pegará todas as suas cabras. Após isso, eles vão indo em direção ao marcado para se juntarem às forças de Rubarek.
Em seguida, vamos até a casa de Rubarek. Lá vemos que Petra e Squall estão conversando. Eles parecem estar se dando muito bem, até que em dado momento o pai dela chega e vem conversar com ele. E nesse instante, o seu assistente chega e informa que as forças de Lothorult já estão em marcha nesse exato momento. Eles são pegos de surpresa e já sabem que eles têm uma tropa de 10.000 homens. Rubarek, pensando, diz que se são apenas 10.000, ele pode cuidar disso com suas próprias forças e torna desnecessário o apoio de outras casas na guerra. Nesse momento, ele chama Squall e fala que gostaria de colocar ele comandando um grupamento de soldados nas defesas da linha de frente. Petra se assusta com isso, mas seu pai é incisivo e insiste nisso. Até porque o garoto já ganharia experiência no campo de batalha. Rubarek pensa que será uma batalha fácil, e por isso solicitou a participação do garoto. Mas daqui a pouco, vocês verão que não será tão fácil assim. Squall, ao ver Petra tão preocupada, não pensa duas vezes e resolve mostrar serviço. Ele fala que irá sim, e partirá imediatamente. Nesse momento, voltamos a Lothorult e um dos soldados o informa que as tropas chegaram próximas à fronteira e estão em formação de fileira. Lothorult aqui revela os seus verdadeiros motivos para guerrear. Ele quer, na verdade, dividir os Rubarek e os Cladesec. Ele diz que já imaginava que Rubarek presenteará Squall com sua primeira batalha, e por isso ele planeja uma armadilha para pegar o garoto. Assim, o Duque ficaria muito pistola que seu neto foi de base por ordens do Marquês, e dessa forma romperia a aliança entre as duas casas. Em seguida, vemos Squall avançando com seu grupamento de soldados em direção ao campo de batalha. O garoto, pensando, diz que não esperava ter sua primeira campanha tão de repente, mas deve mostrar serviço para não envergonhar o seu avô e também proteger sua noiva. Voltamos um pouquinho no tempo e no dia anterior Pastry e seu pai chegaram ao mercado de Rubarek. Eles falam que vieram oferecer ajuda no campo de batalha, e o Marquês agradece muito a eles por isso. Em seguida, Casserole pergunta ao Marquês como está a guerra. O Marquês vai explicando e pergunta ao pai de Pastry se ele acha que há algo de errado na formação dele. E logo Casserole aponta um local onde suas defesas ficariam bem expostas a uma possível emboscada. O Marquês, ao ver o local, se dá conta que foi exatamente para lá que mandou o grupo de Squall e fica desesperado. O Marquês diz que achou que seria uma área fácil de defender e por isso mandou para lá, para que assim ele tenha uma boa primeira campanha e aumentasse a moral do garoto. Casserole diz que Squall não tem experiência em batalhas e certamente não sobreviveria a uma emboscada. Ele diz que precisam ajudar eles imediatamente, e logo Pastry, seu pai e seus homens vão rapidamente até o ponto onde Squall estava se direcionando. Agora vamos até ele e vemos que eles avistaram um inimigo à frente e logo avançam rapidamente em direção a eles. Porém, Squall acha isso meio estranho, já que não está avistando ninguém, até que ele é informado que aquilo é uma emboscada e se vê cercado tanto na frente quanto atrás. Lá ele, Squall, sem opção, resolve entrar na floresta com seus homens, mas para sua surpresa, lá também haviam vários soldados inimigos, e o garoto se vê completamente encurralado. O garoto fica muito abalado, e pela pouca experiência que ele tem, fica completamente paralisado sem saber o que fazer. Ele começa a lutar, porém estão totalmente encurralados e não tem para onde fugir. Nesse momento, várias flechas atingem os soldados inimigos e Casserole chega macetando geral junto com seus homens. Squall não entende nada, até que Pastry chega para falar com ele e diz que trouxe reforços para o ajudar. Pastry, seu pai e seus homens seguem macetando os inimigos e ganham com uma certa facilidade a batalha. Ao fim, Squall dá as mãos para Pastry e vemos que ele peidou na farofa. Ele está se tremendo todinho, mané. Mas agora que acabou, só tomar banho, trocar de cueca e tá tudo certo. Squall agradece e diz que eles o salvaram quando ele mais precisava. Após isso, vamos até Lothorult, que é informado que sua emboscada não funcionou devido à chegada da casa de Mortel. O cara fica pistola e não vê alternativas a não ser recuar suas tropas. No dia seguinte, Rubarek pede desculpa a Squall por ter mandado ele para um lugar tão perigoso e diz que ficou muito preocupado com ele. Squall, por sua vez, não fala nada. Após os acontecidos, ele ficou muito abatido. Em seguida, o Marquês diz que eles devem comemorar a vitória e a bravura de Squall no campo de batalha. Mas o garoto diz que não é digno e logo sai para descansar. Enquanto ele está saindo, Petra, a sua noiva, aparece. Ela pergunta a Squall como ele está. Ele apenas agradece pela preocupação e logo sai dizendo que irá descansar.
Casteroli, conversando com o Marquês, diz que é compreensível, já que aqueles que têm sua primeira campanha de forma dolorosa, às vezes são esmagados pelo peso do trauma. E essa batalha deve ter sido muito difícil para ele. Petra diz que nunca o viu triste daquela forma, e gostaria de ajudá-lo, mas não sabe como. O pai de Petra então diz que ele ajudou o Mark quando ele ficou chateado quando fez besteira um tempo atrás, e pergunta ao garoto se ele não pode ajudar Squally também. Petra se anima e diz que pode sim. Apenas deve fazer um doce delicioso e isso o alegraria. Petra pede ingredientes e ele diz que irá arrumar qualquer ingrediente que precisar. Petra solicita umas poncas que são tipo uma maçã daquele mundo. E logo ele vai para a cozinha e começa a pensar em qual receita ele pode fazer. Ele diz que Squally se isolou porque se sente incompetente. E por isso, Petra quer levar novamente um sorriso para o rosto dele. Fazendo assim, ele trilha o caminho para a alegria de volta. Petra começa os preparativos e enquanto isso a festa começa. Petra vai sovando a massa e seu pai no salão avista Squally ainda bem triste. Ele vai falar com o garoto e manda ele não ligar para aqueles nobres cornos, já que eles apenas querem reclamar. Squally, por sua vez, diz que eles estão certos na verdade, e se sente culpado por muitos de seus homens terem sido sacrificados. Casteroli diz que infelizmente a guerra é sempre assim, sempre terá que haver sacrifícios para alcançar a glória. E diz que ele, como neto do Duque, deve internalizar esses fatos mais do que qualquer um. Nesse momento, o Marquês chega e diz que também teve problemas em sua primeira campanha, e diz que Squally foi ótimo e deveria se sentir orgulhoso. Mas Squally não consegue esquecer que por causa do seu amadorismo, muitos homens perderam suas vidas. Nesse momento, o nosso doceiro favorito chega e vai parabenizar Rubarek por sua vitória. E diz que para celebrá-la ele fez um doce especial e gostaria que todos provassem. Todos ficam impressionados com o cheiro e a beleza do que Petra preparou. Ele logo tira um pedaço e dá para Squally. Lá ele, o garoto pergunta a Petra qual o nome daquilo, e ele responde que se chama Tarte Tartin, uma sobremesa feita com boncas. Petra diz que preparou especialmente para ele. O garoto come e fica muito impressionado com o sabor. Diz que nunca comeu algo tão gostoso em sua vida. Em seguida, Petra explica como ela surgiu. Ele fala que normalmente com tortas, você coloca as frutas em cima da crosta e leva ao forno. Porém, um dia esqueceram de colocar as crostas na forma e acabaram só assando as frutas. Sem alternativas, elas colocaram a crosta por cima das frutas e terminaram de assar. Ele diz que, em outras palavras, aquela torta surgiu através do fracasso de preparar tortas. Mas em vez de jogá-la fora e fazer tudo de novo, elas usaram aquele erro e criaram uma nova receita muito deliciosa. Petra também fala que sempre que comete um erro, lembra das irmãs Tatin e tenta usar esses erros como base para novas coisas, ou como aprendizado para que não erre mais. Fala que mesmo fracassando, ele deve olhar para frente e continuar dando tudo de si. Squally continua relutante ao lembrar das duras palavras de seu avô, mas Licorice fala que ele não fracassou, e pergunta a Squally se ele não se lembra do que ela disse para ele antes de partir. Ela pediu que ele voltasse em segurança, e ele cumpriu sua palavra. O garoto, por sua vez, fala que o único motivo dele estar ali foi devido aos sacrifícios daqueles que estavam sob seu comando, e ele se sente muito mal por eles terem perdido suas vidas. Petra intervém e fala que é realmente assim que o líder deveria se sentir. Petra também diz que ao invés de estar celebrando a sua primeira vitória, ele está pensando nos homens que perderam a vida por ele. E isso deixa ela bem orgulhosa. E a garota dá sua cartada final. Fala quase chorando que nada faz mais feliz do que ter ele de volta a salvo. E finalmente, ele nota que estava sendo um bocó. E agradece a ela e Petra por terem dado força a ele. Em seguida, ele pega mais torta e vai comer com Petra no jardim, agora aparentando estar bem mais animado. Em seguida, Petra e seu pai e o Marquês vão conversar. Rubarek fala que precisa agradecê-lo por tê-lo ajudado na batalha, e diz que se houver qualquer coisa que ele queira, ele apenas precisa dizer. Logo os olhos de Petra brilham e ele começa a pensar em várias coisas com as quais ele poderia fazer doces. Mais tarde eles voltam, e vemos que Petra pediu muita coisa para o Marquês. Tanta coisa que eles nem conseguem trazer tudo de uma vez só. Como são muitas coisas para trazer, o pai de Petra vai dando várias viagens com seu teleporte para levá-las até o feudo. E assim, ele obriga Petra a usar o teleporte também para o ajudar.
Após terminarem, Shitsu fica completamente assustado com a quantidade de coisas e principalmente de cabras que eles conseguiram. Já Cacerole fica muito feliz com seus novos cavalos, que são bem bonitos segundo ele. Em seguida, vamos até a cozinha de Pastry e vemos que ele está preparando algo para Licolice. Ele diz que esperou muito até poder produzir essa sobremesa. Ele diz a ela que o nome daquela sobremesa é Cheesecake, feito com leite de cabra. E em seguida, vemos que os dias vão passando e Pastry vai fazendo vários e vários doces, o que deixa sua noiva bem feliz, e assim eles vão vivendo felizes. E galera, por enquanto é só. Finalizamos essa primeira temporada, e eu particularmente achei muito bom. Um anime divertido, onde por diversas vezes o protagonista colocava seu desejo por doces acima de tudo, o que deixa o anime com uma pegada cômica, mas ainda assim com uma história rica e empolgante. Mas me diz você, o que achou desse anime e o que achou dos nossos vídeos sobre ele? Me conta aqui nos comentários, beleza? Ah, e não se esqueça também de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Dessa forma você ajuda diretamente o nosso crescimento e nos ajuda a levar o canal cada vez mais longe, beleza? Fui!